Renascidos para a glória de Deus. Reflexão baseada em João 3, versos 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Meus irmãos e irmãs, verdadeiramente as coisas espirituais não podem ser entendidas apenas com as lentes de nossa mente natural. Se não fosse a revelação que nos foi permitida pelo próprio Deus através do seu Espírito, certamente não conseguiríamos entender os ensinos e mistérios do reino de Deus. Jesus nos falou acerca desta revelação do Espírito, dizendo: Mas quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, versos 13 a 15. Meus irmãos e irmãs, este diálogo relatado por João é deveras importante e muito significativo para a nossa compreensão acerca das coisas espirituais. Em primeiro lugar, ele aponta para as nossas limitações humanas. Nicodemos, assim como qualquer um de nós, apesar de ser mestre em Israel, não compreendeu o que Jesus estava querendo dizer sobre a importância de nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Disse Jesus. Acerca disso, Paulo também escreveu aos irmãos de Corinto dizendo: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versos 12 a 14. Em segundo lugar, este diálogo aponta para a nossa situação espiritual. Com esta revelação, Jesus está nos informando que todos nós somos dependentes deste novo nascimento. Isto porque estamos mortos espiritualmente por causa do pecado de Adão. A advertência de Deus pronunciada lá no Éden, certamente morrerás, se cumpriu na vida de todos os descendentes de Adão e Eva. O pecado causou não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Sobre isso, o próprio Jesus afirmou dizendo: o diabo vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, versos 10. Paulo também corrobora com este pensamento quando disse:
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Efésios 2, versos 4 a 5. Portanto, é o Espírito Santo que nos dá este grande e maravilhoso renascimento em nosso ser espiritual que estava morto por causa dos pecados e delitos, como disse Paulo. É o Espírito Santo que nos faz ver e entrar no reino de Deus, como disse o próprio Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como se dá isso? É um mistério que está além da nossa compreensão, como disse Jesus. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sem este novo nascimento, permanecemos mortos espiritualmente e, assim, totalmente apáticos, indiferentes e sem vontade alguma de servir a Deus e seguir a Cristo. Em terceiro lugar, este diálogo aponta para a importância deste renascimento. Se este novo nascimento é algo tão necessário e importante para vermos e entrarmos no reino de Deus, o que devemos fazer para recebermos este novo nascimento? Se fizéssemos esta pergunta para o apóstolo Paulo, certamente ele responderia: a palavra está perto de você. Esta é a palavra que está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versos 8 a 10. João, o discípulo amado, também aponta para a mesma direção, dizendo: Jesus veio para o que era seu, isto é, para os judeus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder, através do seu Espírito, de se tornarem filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, versos 11 a 13. Portanto, com a vinda do Filho de Deus ao mundo, este novo nascimento se tornou acessível para todos nós. Jesus agora está na presença do Pai, mas deixou entre nós o Espírito Santo. Este ser maravilhoso está dando continuidade à obra de salvação. O seu grande papel neste mundo, como disse o próprio Jesus, é convencer os homens de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que todos nós sejamos convencidos pela doce e suave voz do Espírito Santo. Que todos nós sejamos renascidos para a glória de Deus e assim podermos ver e entrar no reino eterno de Deus. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes neste novo nascimento do Espírito, que sejamos sempre constantes nesta fé em Jesus, o Filho de Deus, e que sejamos sempre abundantes na sua obra, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas que teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade, a vida eterna. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.